Olá, prezado aluno do curso de bacharel em teologia da Faculdade FAECAD. Esta matéria que vamos refletir neste semestre, nestas aulas online, é a matéria de Teologia Sistemática 4, que trata da escatologia cristã. Portanto, esta é a aula 1 de Teologia Sistemática 4. Vou dividir esta aula no máximo em 4 vídeos para que você possa reter melhor a matéria. Então você está, desde agora, passando a refletir sobre uma matéria de cunho importante do corpo doutrinário, do corpo teológico na área de teologia sistemática. A escatologia é um tema muito polêmico e ela envolve vários assuntos e que precisam ser tratados corretamente, com seriedade. E passo a você agora uma panorâmica, mas antes quero sintetizar a palavra escatologia cristã numa frase que é traduzida da seguinte maneira: escatologia cristã é uma história que se realiza e uma esperança a ser concretizada. Então, esta é uma síntese do que trata a própria escatologia. É uma história que se realiza, está se realizando, e uma esperança futura a ser concretizada. Portanto, é preciso trabalhar hoje, investir hoje, para que amanhã tenhamos um futuro melhor, prometido pelo próprio Deus em sua palavra. Portanto, vou disponibilizar para vocês, na plataforma, os vídeos, naturalmente, a reflexão em PowerPoint e também o conteúdo do professor e também os exercícios. Dentro de uma visão geral, uma visão panorâmica a respeito da escatologia cristã, no conteúdo que apresentarei a vocês, teremos lá uma introdução que vamos ver a partir deste próprio vídeo, vídeo 1. Por que estudar a escatologia? Também a escatologia no preparo cristão e teológico pastoral. Num segundo momento, vamos ver o conceito e a problemática que envolve a escatologia. O conceito de escatologia, a problemática da escatologia no discurso teológico, problemática porque envolvem vários pensamentos, vários pontos de vista, por ser uma disciplina, uma matéria do curso de teologia polêmica. O teólogo holandês Anthony Hoekman, escatólogo, portanto, ele dividiu a escatologia em 2 partes. O que eu acho muito interessante no decorrer desses anos, mais de 20 anos estudando escatologia, em seminários livres e também na faculdade, eu examinando a literatura deste teólogo Anthony Hoekman, ele dividiu a escatologia em 2 partes. A primeira parte é a escatologia inaugurada, a parte 1. Vamos ver aqui a escatologia inaugurada. Inaugurada no Antigo Testamento. Há uma escatologia no Antigo Testamento que ela foi inaugurada. Então vamos ver a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, sobre escatologia, claro. A natureza escatológica do Novo Testamento, muito importante para nós compreendermos aqueles eventos do passado prometidos, muitas promessas lá, feitas ao povo de Israel, que vai se cumprindo no desenvolvimento histórico, culminando ali com o evento
de Jesus Cristo no Novo Testamento. Uma outra parte, continuando aqui, da escatologia é o sentido de história. Vamos ver aqui os pontos de vista da sociedade, da filosofia, de algumas pessoas que pensam na história como, por exemplo, a visão grega, que é uma história cíclica, a história da visão ateísta, que cada um toma o seu destino, cada um escolhe o seu caminho, e, por último, vamos ver aqui o sentido de história na perspectiva cristã. Depois, vamos ver também um assunto muito importante, que é o reino de Deus, ou melhor, o reinado de Deus. O reinado de Deus, a soberania de Deus, tema muito importante da escatologia. E a segunda parte da escatologia, que é a escatologia futura, a parte 2. Várias temáticas aí são importantes da escatologia futura, como o significado da morte, o que é morrer, o que é partir desta vida para outra. Enfim, vamos analisar esse tema muito importante e pouco refletido nas nossas, academias de teologia. Depois vem o significado de imortalidade. Imortalidade é um tema que vem do platonismo. O significado de imortalidade. A Bíblia fala de imortalidade ou da ressurreição do corpo. Depois vamos ver aqui o estado intermediário. Onde, a grande pergunta, onde estão os mortos? Onde estão aqueles que morreram? Aí há algumas, reflexões de teólogos do passado, da igreja medieval, na reforma, enfim, vamos ver isso aí também, o estado intermediário. Depois, o céu e o inferno, continuando a parousia, que é a volta de Jesus, julgamento e final do mundo, aqui dentro de um complexo. Parousia, que é a volta de Jesus, julgamento e final do mundo. Nós vamos tratar dessa temática também, muito importante, dentro do quadro geral da escatologia. Depois, as principais posições sobre o milênio. Hoje nós temos 4 posições sobre o milênio, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo, tem o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, depois vem o pós-milenismo e o amilenismo. Então vamos estudar isso aí, apresentar a você, prezado aluno, prezada aluna, o significado, essas posições sobre o milênio. Depois vamos tratar sobre a ressurreição do corpo e novo céu e nova terra. Portanto, nós vamos concluir com essas 2 subtemáticas da escatologia, que é a ressurreição do corpo e novo céu e nova terra. Né? É uma promessa que está lá no Apocalipse. Bem, sobre as referências bibliográficas, estão aí disponíveis nos conteúdos, tanto no PowerPoint quanto no material em Word, em PDF, que vamos postar na plataforma. Aqui tem a sistemática do Luiz Berkoff, da editora Cultura Cristã, tem o Reynold Blanc, a escatologia da pessoa, ainda do mesmo Blanc, tem escatologia volume 1 e volume 2, que é o primeiro volume é a escatologia da pessoa, depois o volume 2 é a escatologia do mundo, o projeto cósmico de Deus, publicado pela Paulus. Também tem aqui o Bratton e o Jenson, a dogmática cristã, publicado pela
pela Sinodal, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, do Brackmeier, Gottfried Brackmeier, alemão, Reino de Deus e Esperança Apocalíptica, e também a Bíblia e o Futuro, do autor Anthony Huckman. E depois vem outras literaturas auxiliares que vocês verão aí na bibliografia, ou nas referências bibliográficas. Muito bem, então vamos dar esse ponto inicial, ponto de partida, start, sobre escatologia cristã. Vamos começar bem devagar para chegarmos ao final da matéria e procurarmos entendê-la, ou entender as várias partes da escatologia. A escatologia cristã é a parte da teologia sistemática que trata não só das últimas coisas, mas do próprio evento escatológico inaugurado no Antigo Testamento e concretizado no Novo Testamento, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e ainda não configurado definitivamente o reino de Deus. O reino de Deus está acontecendo. Ele é já e ainda não. Por que estudar a escatologia? Por que estudar a escatologia? Eis um dos temas mais importantes, um dos mais importantes da teologia sistemática e particularmente da escatologia, considerado polêmico dentro da área da teologia sistemática, e algumas correntes teológicas que divergem entre si sobre assuntos futuros, e parece que se tem relacionado mesmo a escatologia unicamente a eventos futuros. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas é preciso entender que antes de nós tratarmos acerca do que ocorrerá nos fins dos tempos, segundo o que a Escritura e a própria teologia elas abordam, é fundamental se proceder a uma verificação no que está acontecendo hoje na história. Muitas pessoas ficam preocupadas demasiadamente com o passado, vivem presas ao passado, outras se preocupam demasiadamente com o futuro e se esquecem de viver o presente. É preciso olhar o que está ao nosso redor, verificar o que está acontecendo na história, os acontecimentos históricos. É muito importante. Portanto, a escatologia ela está de olho na história. Tem um provérbio chinês que eu peguei da internet, que eu achei muito interessante para inserir nesta matéria, que é o seguinte: o passado é história, o futuro é mistério, e hoje é uma dádiva de Deus. Por isso é chamado de presente. O presente. Vou repetir, que eu achei muito interessante este provérbio chinês. O passado é história. O futuro é mistério. Ninguém sabe definitivamente o que vai acontecer no futuro. E hoje é uma dádiva. É uma dádiva. O hoje é uma dádiva de Deus dada a nós. Por isso é chamado de presente. É um provérbio chinês que está aí na internet, eu peguei lá do Pensador. A escatologia sempre teria a ver com o fim, com o último dia, a última palavra, o último ato. Mas só quem tem a última palavra, o último ato, é Deus. Deus tem a última palavra. O ser humano não tem a última palavra, por mais que ele estude, por mais que ele se espiritualize, por mais que ele cresça estudando, mas só Deus tem a última palavra. Porém, se a escatologia fosse isto apenas, o futuro, então seria melhor nos despedirmos da história. Pois as últimas coisas estragam o gosto
pelas penúltimas coisas. E o fim da história estragam o gosto pelas últimas coisas. Estas duas realidades estragam o gosto pelas últimas coisas. E o fim da história, sonhando ou ansiando, rouba-nos a liberdade nas muitas possibilidades da história e a tolerância em relação às suas imperfeições e provisoriedades. Portanto, quem vive preso muito lá no futuro não pode ter uma concepção, não pode ter uma consciência das nossas imperfeições e também das nossas provisoriedades. Portanto, somos finitos, provisórios, e é preciso sempre no presente contemplar o infinito, que é o próprio Deus construindo uma história melhor, fazendo assim uma melhor sociedade. Questões escatológicas, muitas delas estão presentes no pensamento cristão, no pensamento de uma forma geral até. Por exemplo, qual o sentido da morte? Como se deve encarar a morte? É algo de todo ruim? Para os ocidentais, a morte, o morrer é ruim, o término da vida biológica. O que acontece quando a pessoa morre? Qual o seu destino? Sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, ele voltará mesmo? Se já faz tanto tempo? Haverá um juízo final? Qual será o estado das pessoas na consumação do mundo? Haverá, como ensina a igreja, um novo céu e uma nova terra? O mundo será destruído ou renovado? Há esperança para este mundo? Quantas perguntas são levantadas pela pessoa cristã e também pelas pessoas de uma forma geral, aquelas pessoas que não estão dentro da igreja e que fazem parte até mesmo de outras religiões, ou até mesmo as pessoas que são ateias. No próprio campo científico, há também questões escatológicas, que nós vamos continuar a tratar disto no próximo vídeo. Este é o vídeo 1 da nossa aula 1 de Escatologia, Teologia Sistemática 4. Até o próximo vídeo.